Seus inimigos descreverão você com muitas palavras ásperas e depreciarão as suas habilidades. Que poderia ser mais doloroso para você? Avachavadanshabahum vadishanti tavahita nindantastavas samartyam tatodukataranukim. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 36. É o que mais tem no mundo, gente, tirando sarro, zoando, né, Bima? Colocando apelidos, depreciando. Arjuna estava passando por esse momento. A princípio, o Senhor Krishna ficou surpreso com a inesperada súplica de compaixão dada por Arjuna, e ele descreveu a compaixão de Arjuna como própria dos não-arianos. Atualmente também está cheio de sentimentaloides, ou seja, usando a compaixão em lugar errado, fazendo a coisa errada. Por quê? Porque não segue o Bhagavad Gita como ele é. Arjuna queria fazer o que ele achava certo. Está vendo? Arjuna é nosso representante em todas as fases. Infelizmente nós todos somos Arjuna na fase iludida, na fase condicionada, na fase de ignorância, mas a gente tem que virar esse jogo, se iluminar, como? Ouvindo diretamente de Krishna, como Arjuna ouviu. O Bhagavad Gita, como ele é exatamente o que Krishna falou há mais de 5.000 anos. Então, se a gente ler o Bhagavad Gita como ele é, estaremos ouvindo as instruções diretas do Deus Supremo Krishna. As instruções completas e perfeitas. Porque só uma pessoa completa e perfeita pode transmitir o conhecimento completo e perfeito. Essa pessoa completa e perfeita é Deus, Krishna. E Krishna falou, tua compaixão aí está mais para sentimentalismo. Você está colocando a compaixão no lugar errado, você não está agindo como um ariano. Ariano é, em português, aquele que avança na vida transcendental, no conhecimento transcendental, e não o branco de olho azul. É tudo deturpado por aí, né? As pessoas adquirem conhecimento incompleto e imperfeito. Com conhecimento incompleto e imperfeito eles se enganam, e enganados passam a enganar os outros. E aí as pessoas acham que ariano é aquela história de raça pura, de branco de olho azul e etc. Deturpação do conhecimento verdadeiro. Então, ele provou as suas afirmações contra a assim chamada compaixão de Arjuna com estas palavras. Vou ler mais um verso aqui, Bímola. Ó filho de Kunti, ou você será morto no campo de batalha e alcançará os planetas celestiais, ou conquistará e gozará o reino terrestre. Portanto, erga-se e lute com determinação. É porque o dever de Arjuna era lutar. Ele nasceu com essa natureza, ele foi treinado nesse conhecimento, nessa posição de militar, né? Como o Prabhupada fala naquela aula. Foi treinado para isso, viveu para isso. E a hora que chegou a hora de fazer isso, ele não queria fazer isso. E Arjuna... E Krishna deu essas duas opções para Arjuna, né? As opções de quem está na classe dos militares, que é você, ou você será morto no campo de batalha, você luta e morre, né? E alcança os planetas celestiais, ou você conquistará e gozará o reino terrestre, porque vai vencer a batalha, vai se dar bem, né? Portanto, erga-se e lute com determinação, ou seja, cumpra o seu dever. Está vendo, Bímola? Foi treinado, nasceu na cultura védica, foi treinado para isso. Nós não, nós já pegamos bonde andando, né? Nós pegamos bonde andando, então qualquer coisa é lucro. Esse telefone aqui está aqui de novo, hein, Bímola? Esse telefone aqui não sai daqui.
Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Onde eu estava, hein? O telefone me cortou, me perdi. Então, existem 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Esse sistema foi criado por Deus para que todo mundo viva bem, se dê bem na vida inteira e no final da vida volte para a morada eterna de Deus. E Prabhupada já explicou, né? Se o país não usa esse sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, esse país não passa de uma civilização de cães e gatos. E todo mundo sabe que cães e gatos vivem brigando. Não tem como dar certo, né? Uma civilização de cães e gatos. O corpo social fica doente, não funciona, como a gente vê no mundo inteiro, não funciona. É empregado contra patrões, é político contra político, é só a briga de cães e gatos. Resumindo, todo mundo brigando, todo mundo fala e ninguém tem razão. Por quê? Porque não estão seguindo o Bhagavad Gita como ele é, porque não estão implantando o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. O resultado é esse aí. O corpo social doente. Na verdade, não existe nem o corpo social, só existe as pernas, né, do corpo social, que são formados pela classe baixa, artistas e trabalhadores. Nessa era de Kali Yuga só nasce artista, né? Todo mundo nasce artista, classe baixa. Então a sociedade só tem pernas, na verdade o corpo social só tem pernas, é um dando pernada no outro, um passando a perna no outro, não tem como dar certo. E as pernas, como não têm olhos, vão para o mesmo buraco, caem no buraco, tropeçam, não tem como dar certo. Um corpo social formado só de pernas não tem como dar certo, como a gente vê no mundo inteiro, tudo dando errado. E um querendo passar a perna no outro, outro derrubando o outro. É assim, Bimala, porque não se implanta o sistema social que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Então, gente ocupando posição errada, no lugar errado, gente no comando errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, como estamos vendo que está dando tudo errado em todos os níveis da sociedade. E ponto final. Muito embora não houvesse certeza de vitória para o lado de Arjuna, ainda assim ele tinha que lutar, pois mesmo que morresse na batalha, poderia ser elevado aos planetas celestiais. Faz parte da classe dos administradores, né? Eles têm essas duas opções. Lutar e morrer, ir para os planetas celestiais, ou vencer e desfrutar do reino. Lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. Lute por lutar. É Krishna instruindo pessoalmente Arjuna, ou seja, todos nós. Lute por lutar, sem considerar felicidade ou tristeza, perdas ou ganhos, vitória ou derrota, e agindo assim você nunca incorrerá em pecado. E nós temos que entrar nessa luta contra a Maya, contra a ilusão, e agir assim, né? Como os devotos exemplificam no mundo inteiro, os devotos treinados pela ISKCON Hare Krishna, que seguem o padrão de Prabhupada, eles agem assim, só para dar exemplo. Só para dar exemplo eles agem assim. E também para satisfazer Deus, né? Deus quer isso, Deus exige isso, todos devem fazer isso, lutar por lutar, sem considerar felicidade ou tristeza, perdas ou ganhos, vitória ou derrota, e agindo assim você nunca incorrerá em pecado.
nós todos temos que entrar nessa luta contra a ilusão e fazer essas ações autorizadas por Deus, que são ações que não geram reações, ações que não geram karma. Tá, já parei de falar, você mandou parar, já parei. Ah, você não tocou o sino ainda. Não, mas você já deu sinal, parece manobrista de avião aí. Já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos, não tem Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Calma, estou procurando aqui. Estou caçando o livro onde está, aqui, achei. Onde nós paramos, os ensinamentos, precisa falar, né? Claro. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, os Vedas informam-nos menos 11. Calma. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, ó. Os Vedas nos informam que, além desta manifestação cósmica, existem extensos planetas e o céu transcendental. Esta manifestação material é considerada apenas como uma pequena porção da criação material. A manifestação material inclui não apenas este universo, mas também inúmeros outros universos. Porém, juntos, todos os universos materiais compreendem uma mera fração da criação total. A maior parte da criação está situada no céu transcendental. Nesse céu flutuam inúmeros planetas chamados Vaikuntha Lokas. Cada planeta eterno Vaikuntha Loka é presidido por uma das expansões de Narayana, que se apresenta sob a forma de 4 braços: Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. Como se afirmou antes, sob a forma de Mahavishnu, o Senhor manifesta os universos materiais. Assim como esposo e esposa se combinam para gerar progenie, o Mahavishnu combina-se com sua esposa Maya ou a natureza material. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita 14.4, onde Krishna diz que Sarvajonishu Kunteya Murtaya Sambhavanti Jaha Tasam Brahma Mahajonir Aham Bija Pradapita. Em português, ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nesta natureza material que todas as espécies de vida se tornam possíveis e que eu sou o Pai que dá a semente. Por isso Krishna é o Pai de todos, né? Krishna é o macho supremo, o Pai de todos, que fecunda a Mãe Natureza. De várias maneiras, né, Bímola? Ele pode fecundar com os olhos, com o sêmen, que é a chuva, e etc. E aí a Mãe Natureza produz 8.400.000 filhos e filhas diferentes. Aqui, ó. Mahavishnu fecundou Maya, a natureza material, ao lançar um simples olhar para ela. Este é o método transcendental e materialmente limitamo-nos a fecundar apenas através de uma parte específica de nosso corpo. Mas o Senhor Supremo Krishna, ou Mahavishnu, pode fecundar qualquer parte por meio de qualquer parte. É o seu bel prazer, de qualquer jeito, né, Bima? Até em pensamento. Com um simples ato de olhar, o Senhor Krishna
pode conceber incontáveis entidades vivas no ventre da natureza material. O Brahma Samhita também confirma que o corpo transcendental do Senhor Supremo Krishna é tão poderoso que qualquer parte desse corpo pode executar as funções de qualquer outra parte. Podemos tocar somente com as mãos ou pele, mas Krishna pode tocar com um simples olhar. Podemos ver apenas com nossos olhos. Não podemos tocar ou cheirar com eles. Krishna, todavia, pode cheirar e também comer com os seus olhos. Quando se oferecem alimentos a Deus, Krishna, não vemos se ele está comendo, mas ele come com o simples ato de olhar para a comida. É por isso que os devotos fazem comidas lindas, coloridas, cheirosas e etc. e oferecem a Deus no altar. Não podemos imaginar como as coisas funcionam no mundo transcendental, onde tudo é transcendental. Nem por isso deve-se concluir que Krishna não come ou que apenas imaginamos que ele come. Ele realmente come, só que diferente da nossa maneira de comer. Nosso processo de comer será semelhante ao dele quando estivermos completamente na plataforma transcendental. Nessa plataforma, cada parte do corpo pode executar a ação de qualquer outra parte. Vishnu, que é outro nome de Deus, Krishna, não precisa de nada para poder criar. Ele não precisa da deusa Lakshmi para trazer Brahma à existência, pois Brahma nasce da flor de lótus que brota do umbigo de Vishnu. A deusa Lakshmi senta-se aos pés de Vishnu e o serve. Neste mundo material, o sexo é necessário para se produzir filhos, mas no mundo transcendental, alguém pode produzir tantos filhos quanto queira, sem ter que recorrer à ajuda da esposa. Como não conhecemos a energia transcendental, pensamos que o episódio no qual Brahma nasce do umbigo de Vishnu é apenas fictício. Não estamos cientes de que a energia transcendental é tão poderosa que pode fazer toda e qualquer coisa. A energia material depende de determinadas leis, mas a energia transcendental é completamente independente. Brahma nasce do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu, que não passa de uma manifestação parcial do Mahavishnu. Incontáveis universos residem como sementes nos poros da pele de Mahavishnu, e quando ele exala, todos se manifestam. No mundo material não conhecemos nada disso, mas experimentamos um reflexo pervertido no fenômeno da transpiração. Entretanto, não podemos imaginar qual a duração de uma respiração de Mahavishnu, pois durante uma só respiração, todos os universos são criados e aniquilados. O Senhor Brahma vive somente o período que corresponde a apenas uma respiração, e de acordo com nossa escala de tempo, 4 bilhões 320 milhões de anos constituem apenas 12 horas de Brahma. E Brahma, pega a calculadora aí, não sei se vai conseguir. E Brahma vive 100 de seus anos. Contudo, 4 bilhões e 320 milhões de anos constituem apenas 12 horas de Brahma. E o dia tem 24 horas. Então, um dia completo de Brahma são 8 bilhões 640 milhões de anos. Um dia, nossa, é incalculável, né? Para nós. Para Brahma parece que passou só 100 anos. Contudo, no total, a vida de Brahma está contida numa respiração de Mahavishnu. Logo, não nos é possível imaginar o poder respiratório do Senhor Supremo. Esse Mahavishnu não passa de uma manifestação parcial de Deus, Krishna. Nos versos
10 e 11, Krishnadasa Kaviraja descreve Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu, expansões plenárias sucessivas de Mahavishnu. Brahma aparece sob uma flor de lótus que cresce do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu, e dentro do caule desse lótus existem muitos sistemas planetários. Então Brahma cria toda a sociedade humana, a sociedade animal, tudo. Kshirodakashayi Vishnu repousa sobre o oceano de leite dentro do universo, do qual ele é o controlador e mantenedor. Assim, Brahma é o criador, Vishnu o mantenedor. E quando chega a hora da aniquilação, você toca o sino. Já parei, Bim. E quando, até me perdi aqui, assim Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor, e quando chega a hora da destruição, Shiva finalizará tudo. Está vendo essa trindade original, Brahma, Vishnu e Shiva. Essa é a trindade original, né? Falada há mais, comprovadamente, e escrita há mais de 5.000 anos. Esse conhecimento tem mais de 5.000 anos, não foi inventado agora, não foi especulado agora, não foi deturpado, distorcido, torcido agora. É a trindade original. Tá, já parei de falar, vamos parar aqui então. Espera aí, Ctrl D. Dessa maneira, vírgula, Krishnadasa, Kaviraja, tá bom já. E compilou a coleção Chaitanya Charitamrita, né, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, ou, se preferir, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás. Ah, não era para falar nada disso, tá? Então retiro o que eu falei, pronto. Paramos aqui. Dessa maneira, Krishnadasa Kaviraja, ok? E você que não quer parar de ler esse livro, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link livros grátis. Já estou nos livros grátis, Bimala. Na primeira linha do nosso site. É o Gita, não lembro, é o quinto link. Nossa, hein? Você me atrapalha, você é mais atrapalhante que ajudante. Onde eu estava, é o quinto link, não tenho certeza, deixa eu ver aqui de novo. 3, 4, é o quinto link. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então esquece por aí e ajuda a compartilhar conhecimento. Combinado? Então está combinado. O ensinamento do Senhor Chaitanya é o 8º link. E se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda. Não, cantar, vamos cantar.
Agenda. Tá bom, agenda. Calma, estou indo na agenda. F5, para variar F5. Nunca está atualizada essa agenda. Tem o convite. Você, dá tempo ainda, dependendo da cidade ou estado. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shirimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, vamos tentar cantar os mantras. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Maharajanimi encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, Bimala, estou procurando aqui onde nós paramos. Eu tenho alergia de frio. Essa miséria.
Ainda bem que eu não moro na geladeira. No sul. Sul é geladeira. Mesma coisa, geladeira, freezer. É melhor morar na geladeira e no freezer do que morar lá. Ô lugarzinho miserável. A miséria lá como fala, aumentada, expandida. Tá, já parei de falar. Vamos lá, onde nós paramos, hein? Tá, não vou entrar nesses detalhes. Página 181, está aqui. Não, você falou para não entrar nesses detalhes. Não vou entrar nesses detalhes, Bimala. Quando tiver no assunto a gente fala sobre isso. Os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são... se eu morasse no sul, dava um jeito de sair fora desse estado. No sul. Nos estados do sul. Tá, já parei de falar. Os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus são procurados até pelos mais eminentes semideuses, tais como Brahma e Shiva, que aceitaram a Suprema Personalidade de Deus como sua vida e alma. O devoto puro do Senhor Krishna jamais consegue esquecer esses pés de lótus em circunstância alguma. Ele não abandonará o seu refúgio aos pés de lótus do Senhor Krishna nem por um instante. Na verdade, nem pela metade de um instante. Mesmo em troca da bênção de governar e desfrutar a opulência do universo inteiro. Semelhante devoto do Senhor Krishna deve ser considerado o melhor dos devotos de Deus. Segundo o Srila Sridhara Swami, talvez se pergunte: caso alguém pudesse ganhar a opulência do universo inteiro em troca do ato de deixar os pés de lótus do Senhor Krishna por apenas metade de um instante, qual seria o prejuízo resultante de abandonar os pés de lótus do Senhor Krishna por tão insignificante duração de tempo? A resposta é dada através da palavra Akunta Smriti. É simplesmente impossível para o devoto puro de Deus esquecer-se dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pois tudo o que existe é de fato uma expansão do Senhor Supremo. Porque nada é separado do Senhor Supremo Krishna. O devoto puro do Senhor não consegue pensar em nada senão o Senhor Krishna. Tampouco pode ele contemplar a ideia de governar ou desfrutar opulência universal. Mesmo que lhe fosse dada toda a opulência do universo, ele de imediato a ofereceria aos pés de lótus do Senhor Krishna e retornaria à sua posição de humilde servo do Senhor. As palavras Aditatma Suradibir Vimrigya são muito significativas neste verso. Os pés de lótus do Senhor Krishna são tão opulentos que mesmo os soberanos de toda a opulência material, a saber Brahma e Shiva, bem como os outros semideuses, sempre buscam um vislumbre dos pés de lótus do Senhor. A palavra Vimrigya indica que os semideuses, na verdade, não são capazes de ver os pés de lótus do Senhor Krishna, senão que estão se esforçando para vê-los. Dá-se um exemplo disto no 10º canto, quando o Senhor Brahma oferece orações a Vishnu, suplicando ao Senhor que retifique as perturbações da terra. Verso semelhante é encontrado em outra parte da coleção Śrīmad Bhagavatam 11.14.14. Em português: o devoto que me ofereceu a sua alma não deseja nada que seja separado de mim, nem a posição do supremo semideus do universo, Brahma, nem a do Senhor Indra, nem soberania sobre toda a terra ou sobre os sistemas planetários inferiores,
nem as perfeições místicas da yoga, e nem mesmo libertar-se do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, a palavra Aditatman também pode significar Aditendriya, ou, em português, aqueles cujos sentidos são descontrolados. Embora todos os semideuses devam ser respeitados como devotos do Senhor Vishnu, a ausência de desconforto material grosseiro nos sistemas planetários superiores faz com que eles tenham a tendência a ser influenciados pelo conceito de vida corpórea. Mas às vezes eles experimentam alguma dificuldade espiritual devido às suntuosas facilidades materiais que lhes são disponíveis. Essas perturbações, contudo, não podem existir na mente do devoto puro do Senhor Krishna, como o indica a palavra Akunta Smriti neste verso. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, podemos inferir deste verso que, como nenhuma das facilidades mundanas acessíveis em qualquer um dos sistemas planetários universais pode distrair o devoto puro do Senhor Krishna, jamais é possível que semelhante devoto caia ou torne-se adverso ao serviço do Senhor Krishna. Como pode o fogo do sofrimento material continuar a queimar os corações daqueles que adoram o Senhor Supremo Krishna? Os pés de lótus do Senhor Krishna executaram inúmeros feitos heróicos, e as belas unhas dos dedos de seus pés assemelham-se a joias valiosas. A refulgência que emana dessas unhas assemelha-se ao refrescante luar, pois ela alivia de imediato o sofrimento dentro do coração do devoto puro, assim como o aparecimento dos refrescantes raios da lua aliviam o calor escaldante do sol. Espera aí, deixa eu tomar água. Quando a lua nasce, a expansão de seus raios afasta o sofrimento decorrente do calor intenso do sol. Da mesma forma, os raios suavizantes que emanam das unhas de lótus dos pés de lótus da personalidade de Deus, Krishna, subjugam todo o sofrimento do devoto do Senhor Krishna. Segundo os comentadores devotos de Deus, deve-se inferir deste verso que a luxúria material, exemplificada pelo desejo sexual descontrolado, é tal qual um fogo ardente. As chamas deste fogo reduzem a cinzas a paz e felicidade da alma condicionada, que perpetuamente vagueia em 8.400.000 espécies de vida na vã luta para extinguir esse fogo intolerável. Os devotos puros do Senhor Krishna colocam os suavizantes e preciosos pés de lótus do Senhor em seu coração, e assim toda a dor e sofrimento da existência material se extinguem. A palavra Uru Vikrama Grihi, Uru Vikramangiri, indica que os pés de lótus do Senhor Krishna são muito heróicos. Shri Krishna é famoso por sua encarnação como Vamana, o sacerdote anão, que estendeu os belos dedos de seus pés até os limites siderais do universo e perfurou a cobertura universal, trazendo assim as águas do sagrado Ganges para o universo. De modo semelhante, quando Krishna estava entrando na cidade de Mathura para desafiar o demônio rei Kansa, ele foi impedido por um feroz elefante chamado Kuvalayapida, e o Senhor Krishna chutou o elefante até a morte e tranquilamente adentrou os portões da cidade. Os pés de lótus do Senhor Krishna são tão sublimes que as
escrituras védicas afirmam que toda manifestação material repousa sob os seus pés de lótus. Bhagavatam 10.14.58. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é tão bondoso para as almas condicionadas que, se elas o chamam pelo seu santo nome, Hare Krishna, Hare Rama, mesmo que involuntariamente ou relutantemente, o Senhor Krishna sente-se inclinado a destruir as inúmeras reações pecaminosas em seu coração. Portanto, quando o devoto que se refugiou nos pés de lótus do Senhor Krishna canta o santo nome de Krishna com amor genuíno, tem esse pequeno detalhe, né? Quando o devoto que se refugiou nos pés de lótus do Senhor Krishna canta o santo nome de Krishna com amor genuíno, a Suprema Personalidade de Deus jamais pode abandonar o coração de semelhante devoto. Aquele que dessa maneira capturou o Senhor Supremo dentro de seu coração deve ser conhecido como Bhagavata Pradhana, em português, o mais sublime devoto do Senhor Krishna. Segundo Srila Sridhara Swami, este verso apresenta a essência das qualificações do devoto puro. O devoto puro de Deus, Krishna, é aquele que atraiu o Senhor Krishna através de seu amor, de forma tal que o Senhor não pode abandonar o coração do devoto. Segundo Srila Jiva Goswami, a palavra Saksha neste verso indica que o devoto puro, por ter dado seu coração ao Senhor Supremo Krishna, compreendeu o conhecimento a respeito da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é todo atrativo em 6 opulências, incluindo a beleza. O devoto puro jamais pode sentir-se atraído por sacos de carne, sob a forma de seios de mulheres, ou por alucinações da dita sociedade, amizade e amor dentro do mundo material. Por isso, seu coração limpo torna-se a morada adequada para o Senhor Supremo Krishna. Um cavaleiro só viverá num lugar limpo. Ele não viverá num lugar poluído e contaminado. Posso continuar? Hoje em dia, as pessoas cultas dos países ocidentais protestam muito contra a poluição da água e do ar proveniente de empreendimentos industriais urbanos. Elas exigem o direito de viver num lugar limpo, de forma semelhante, tá? Só queria ver esse pedacinho, Bímola. Tá, vamos parar aqui então. Vamos parar aqui. Tem um ouvinte que não gosta, né? Fala que eu sou... Quem manda é você... Mas quem manda no mundo quem manda em só 99,9999% dos homens no mundo são as mulheres. São as almas nos corpos de mulheres. São todos. Se não é devoto puro de Deus, se não é um devoto muito avançado, é um cachorro bailarino ou então um macaco bailarino. É assim que a banda toca. Não, só está lembrando disso, tá? Não é para lembrar mais, tá? Então retira o que eu falei. Paramos aqui na página 186. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Página 186. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica nesse link
Já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vou tomar água. Calma. Que camelo que não pode nem tomar água. Ah, tá louco. Krishna Balarama Radhe. Que cruz pesada, barulhenta, é demais. Tá, vamos ler mais um pouquinho. Não chego não, estou abanando o rabinho. Vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Calma, não é pressa não. Se apertar o botão errado aqui, depois tem que ficar caçando onde foi parar a marcação. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos onde? Aqui, ó. Assim, o Veda Stuti, ou seja, as preces oferecidas pelos Vedas personificados ao Garbo Dakashai Vishnu, foi narrado primeiramente na sucessão discipular por Sanandana a seus irmãos, todos os quais nasceram de Brahma. No início, os 4 Kumaras foram os primeiros a nascer de Brahma, portanto, eles são conhecidos como Purvajata. É afirmado no Bhagavad Gita que o sistema de sucessão discipular começa com o próprio Deus, Krishna. Similarmente, aqui nas preces dos Vedas personificados, deve-se entender que o sistema de sucessão discipular começa com a personalidade de Deus, Narayana Rishi. Devemos lembrar que este Veda Stuti é narrado por Kumara Sanandana e a narração é repetida por Narayana Rishi em Bodhi Ashrama. Narayana Rishi é a encarnação de Deus, Krishna, para nos mostrar o caminho da autorrealização, por se submeter a severas austeridades. Nesta era, o Senhor Krishna Chaitanya demonstrou o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, por se colocar no papel de um devoto puro. Similarmente, no passado, o Senhor Narayana Rishi foi uma encarnação de Krishna que realizou severas austeridades na cordilheira Himalaia. Shri Narada Muni ouvia dele. Assim, na declaração dada por Narayana Rishi a Narada Muni, como foi narrada por Kumara Sanandana na forma do Veda Stuti, entende-se que Deus é o Supremo Único e todos os outros são os seus serventes. Na coleção Chaitanya Charitamrita está afirmado que Ekala Ishvara Krishna, em português, Krishna é o único Deus Supremo. Ara Sarva Britya, todos os outros são seus servos. Jare Jaiche Nachaya Sataiche Kare Nitya, em português, o Supremo Senhor Krishna, do modo que ele deseja, engaja todos os seres vivos em diferentes atividades, e assim eles exibem os seus diferentes talentos e tendências. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Deixa eu printar isso aqui. Espera aí. O Senhor Supremo Krishna engaja todos os seres vivos em diferentes atividades, e assim eles exibem os seus diferentes talentos e tendências.
Este Veda Stuti, assim, é a instrução original a respeito da relação que existe entre o ser vivo e a suprema personalidade de Deus, Krishna. A mais alta plataforma de realização para o ser vivo é a realização de sua vida devocional. Ninguém pode se dedicar à vida devocional ou consciência de Deus, Krishna, a menos que seja plenamente livre da contaminação material. Narayana Rishi informou Narada Muni que a essência de todos os Vedas e literaturas védicas, chamadas os 4 Vedas, os Upanishads, os Puranas, ensinam a rendição de serviço amoroso devocional ao Senhor Krishna. Nessa conexão, Narayana Rishi usou a palavra particular rasa. No serviço prático e amoroso a Deus, rasa é doçura, sabor, gosto. No serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, essa doçura é a via mídia pela qual, ou o princípio básico para intercambiar uma relação entre o Senhor Krishna e o ser vivo. Uma raça também é descrita nos Vedas como Ishavasya. Em português, o Supremo Senhor, Krishna, é o reservatório de todo o prazer. Na verdade, ele é o dono do prazer, Bimala? E esse reservatório de prazer é ilimitado. Todas as literaturas védicas, os Puranas, os Vedas, os Upanishads, os Vedanta Sutras, etc., ensinam os seres vivos como alcançarem o estágio de rasa. O Bhagavatam também diz que as declarações do Mahapurana, o Śrīmad Bhagavatam, contém as doçuras essenciais em todas as literaturas védicas. Nigama Kalpa Taror Galitam Palam. O Bhagavatam é a essência do fruto maduro na árvore da literatura védica. Nós entendemos que, com a respiração da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, foram emitidos os 4 Vedas, chamados o Rig Veda, o Sama Veda, o Jayurveda e o Atharva Veda. E as histórias de tais quais o Mahabharata e todos os Puranas, que também são consideradas como a história do mundo. As histórias védicas, como os Puranas e Mahabharata, são chamadas de o 5º Veda. Os versos do Veda Stuti são considerados a essência de todo o conhecimento védico. Os 4 Kumaras e todos os outros sábios sabem perfeitamente que serviço prático e amoroso a Deus, em consciência de Deus, Krishna, é a essência de todas as literaturas védicas. E todos eles pregam isso em diferentes planetas, em viagens pelo espaço sideral. Está afirmado aqui que esses sábios, inclusive Narada Muni, raramente viajam por terra. Eles viajam perpetuamente pelo espaço. Sábios iguais a Narada e os Kumaras viajam por todo o universo a fim de educar as almas condicionadas e mostrar a elas que sua ocupação neste mundo não é a do prazer sensual, e sim restabelecerem-se novamente em sua posição original do serviço prático e amoroso para a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É dito em vários lugares que os seres vivos são como fagulhas no fogo, e a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é o próprio fogo em si. De alguma forma ou de outra, quando as fagulhas caem do fogo, perdem a sua iluminação natural. Assim é comprovado que os seres vivos vêm a este mundo material exatamente igual fagulhas que caem de um grande fogo. O ser vivo quer imitar Krishna e tenta dominar a natureza material.
Assim ele esquece sua posição original e o seu poder de iluminação, a sua identidade transcendental é extinta. Entretanto, se um ser vivo adota a consciência de Deus, Krishna, ele é restabelecido em sua posição original. Sábios e santos iguais a Narada e os Kumaras viajam por todo o universo para educar pessoas e encorajar os seus discípulos a pregarem este processo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, para que todas as almas condicionadas possam ser capazes de reviver a sua consciência original, ou consciência de Deus, Krishna, e assim obter alívio das condições miseráveis da vida material. Shri Narada Muni é um Naistika Brahmachari, um celibatário vitalício. Existem 4 tipos de celibatários, e o primeiro é chamado Savitra, que se refere a um celibatário que depois da iniciação e da cerimônia do cordão sagrado deve observar pelo menos 3 dias de celibato. O próximo é chamado de Prajapatya, que se refere a um celibatário que estritamente observa celibato por pelo menos 1 ano depois da iniciação. O próximo é chamado de Brahmachari, que se refere a um celibatário que estritamente observa celibato do momento da iniciação até o momento quando completar o seu estudo da literatura védica. O próximo estágio é chamado Naistika, que se refere a um celibatário que é celibatário através de sua vida inteira. Desses, os 3 primeiros são Uptigriva, ou coisa parecida. Significa que o celibatário pode casar mais tarde depois que o período de celibato acabar. O celibatário vitalício é completamente relutante em ter qualquer vida sexual. Assim, os Kumaras e Narada são conhecidos como celibatários vitalícios. O sistema de vida de celibato é especialmente vantajoso porque incrementa o poder de memória e determinação. É especificamente mencionado nessa conexão porque Narada era um celibatário vitalício e por isso ele podia lembrar qualquer coisa que ouviu de seu mestre espiritual e nunca esquecia isso. Alguém que pode lembrar tudo perpetuamente se chama Shrutadara. Shrutadara. Um celibatário Shrutadara pode repetir tudo o que ele ouviu literalmente, sem notas e sem referência a livros. O grande sábio Narada tem essa qualificação. E, portanto, ao aceitar instruções de Narayana Rishi, ele está dedicado a propagar a filosofia do serviço prático e amoroso a Deus por todo o mundo. Porque esses grandes sábios podem lembrar tudo, eles são muito introspectivos, autorrealizados e completamente fixos no serviço do Senhor Krishna. Assim, o grande sábio Narada, depois de ouvir de seu mestre espiritual Narayana Rishi, tornou-se completamente realizado. Ele ficou estabelecido na verdade e ficou tão feliz que ofereceu as seguintes preces a Narayana Rishi. Um celibatário vitalício também é chamado de Viravrata. Nossa, Vishnu. Eu li esse livro 9 ou 10 vezes e não lembro de nada disso, Bimala. Nossa, minha cabecinha de pano tá para aqui. Vishnu, minha cabecinha de pano, e a sua é de vento. Tá bom parar aqui, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer esse livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu os links, é o 6º link, você clica aí, encomenda o seu livro, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas Kunde Diova. Moreia Vilas Kunde Diova. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Hey Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Sevadi Kuru Diye Kuru Nijadasi. Sevadi Kuru Diye Kuru Nijadasi. Jena Krishna dase koi enamora ho. Jena Krishna dase koi enamora ho. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi. Janikani Chapapani Brahma Hachadikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahma Hachadikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahma Hachadikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 vrinde. Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.